Olá, família, tudo bem com você? Eu sou a Gabriela e estamos juntos mais um dia aqui para ter o nosso estudo de EDC. E antes da gente começar, eu queria ler com você o nosso devocional, As Promessas de Deus, do dia 11/8, Promessa de Salvação Eterna. Em Mateus 24, do 12 ao 13, fala assim: Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. É fato que Jesus vai voltar, né? E a nossa missão aqui na Terra é guardar o nosso coração, fazer o que é certo, não deixar a nossa lamparina, esfriar. E Jesus é esse que nos dá essa promessa, sabe. Então que a gente possa manter os nossos olhos nele a todo tempo e guardar a nossa fé, entendendo, né, e perseverando até o fim. Dando início ao nosso estudo de EDC, a gente vai começar falando sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. O tema é o caminho da maturidade, práticas de uma vida com Deus. Então, lá em 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 22, fala assim: Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas, e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Então, a igreja de Tessalônica aqui, ela sofria, o contexto dela, né, ela sofria muita perseguição, forte oposição, era uma igreja nova, eles tinham recebido o evangelho em curto período de tempo, e o caminho, né, que Paulo fala aqui, que o caminho é o próprio Jesus, né. Então, aqui ele está ensinando realmente essa igreja, os tessalonicenses aqui, né, sobre a alegria, oração e gratidão. Então, sobre a gente ter um estilo de vida com Jesus mesmo, sabe, manter os olhos fixos nele, e viver a nossa fé de forma prática, viver a nossa fé com sendo perseverante, com uma oração constante, e ser grato a todo momento, né, viver uma vida abundante. O estudo que fala, né, a vida em Cristo tem alegria, oração e gratidão. Muitas vezes estamos praticando uma vida cristã com o modelo errado. Cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas estamos vivendo uma vida com a referência errada, olhando para o que o mundo ensina e não vivendo a sua plenitude, o que a palavra de Deus está nos dizendo. Ou a nossa vida cristã tem Cristo como referência e autoridade, ou aquilo que chamamos de vida cristã, na verdade, não tem nenhum fundamento em Cristo. Então aqui realmente é a gente ser chamado a ter os olhos fixos em Jesus, a ter os olhos fixos em Cristo, né. Em Colossenses 3, 3 fala já, né: "Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus." Então é realmente isso, sabe, entender que a nossa vida está escondida com Jesus e que a gente pode ser alegre, se manter em oração e em gratidão mesmo. Recebemos de Deus uma nova vida. Nossa vida antiga sem Jesus morreu na cruz. E por isso a gente precisa entender e seguir a vida cristã na prática. Então hoje a gente vai aprender a realmente ter uma vida cristã na prática, né? Então, para a gente viver uma vida cristã na prática, precisamos, primeiro ponto, nos alegrar em Jesus e não nas circunstâncias. Lá no versículo, né, que eu li no início já fala, em 1 Tessalonicenses 5,16, alegrem-se sempre. Então, Paulo já começa falando para a igreja assim: alegria, sejam alegres, né, e alegrem-se sempre, se manter nesse lugar. Nem sempre a gente vive situações agradáveis, nem sempre a gente vai passar por tempos fáceis, às vezes a gente vai estar por situações que a gente vai ter aflição, e próprio Jesus falou isso, mas ele disse que estaria conosco, ele disse que se faria presente conosco, né, o estudo fala. Sendo assim, se a nossa alegria estiver relacionada às situações em que vivemos, a nossa alegria estará sujeita a altos e baixos da nossa caminhada. Não podemos nos esquecer que, após dizer que teremos aflições nesse mundo, o próprio Jesus orientou para que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, a orientação aqui de Jesus, de Paulo, né, escrevendo para essa igreja, mas é de Deus para nós, é confia em mim, sabe? A gente precisa confiar nele. E a gente pode decidir ter essa paz, decidir ter esse olhar de abundância, né? Mesmo os desafios da vida. Então, se alegrar em Jesus não é um sentimento, é uma decisão. É você ir lá e decidir realmente ter essa alegria que vem e flui dele, sabe, quando a gente está com os olhos fixos nele. Então aí a gente pode ter um estilo de vida que aponta para ele, sabe, que faz com que a gente tenha os olhos fixos nele a todo momento. Então, a gente pode escolher ter uma vida alegre nele. Então pensa aí, né, você já viveu alguma situação difícil, em que você experimentou a alegria do Senhor de forma sobrenatural? O que essa experiência ensinou você a confiar em Deus, sabe? Para a gente viver uma vida cristã na prática, a gente precisa, no ponto 2, ter uma vida de oração.
E em 1 Tessalonicenses 5,17 fala: orem continuamente. Então, orar é se relacionar com Deus. É interessante que quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê que ele era uma pessoa que realmente gastava tempo com Deus, investia tempo com Deus, né. Em Marcos 1,35 já fala que ele, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu da casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. E ele fez isso várias vezes. Ele fez isso várias vezes ao longo da sua vida, né. E a Bíblia não conta, né, como é que foi a vida dele antes dos 30 anos que foi o ministério dele, mas certamente ele era essa pessoa que gastava tempo com Jesus, com Deus, isso já era uma cultura para ele, né. E Jesus, ele tinha um estilo de vida de oração e ele priorizava isso. Então, orar é se relacionar com Deus, e assim como a gente escolhe também viver a partir da alegria, né, tendo os olhos nessa alegria de que Jesus tem para nós, nós também podemos nos relacionar com ele a partir da oração, priorizando isso também, decidindo isso também, sabe. Então, nós somos conduzidos a esse lugar, né, a viver essa vida na prática, esse estilo de vida que Jesus vivia. Ele é o nosso modelo, né, Jesus é o nosso modelo, o estudo fala. Ter a oração como prática de vida cristã é ter o relacionamento com Deus como prioridade. Não é orar quando as coisas não estão bem, mas viver uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. Ter relacionamento é ter oração. Então, é gastar tempo, ter profundidade assim com Ele, sabe? Quando Jesus nos chama, Ele não quer que a gente fique no superficial, no raso, e Ele quer fazer a gente crescer, Ele quer fazer a gente ir para lugares mais longes, mas também Ele quer conhecer o nosso coração, Ele quer saber como a gente é, Ele quer nos transformar, sabe? A vida com Jesus é uma vida de transformação. E, e priorizar a oração e colocar a oração em primeiro lugar é literalmente dar esse espaço para Ele, sabe? É dar esse espaço para Ele ser o nosso modelo, é se relacionar com Ele em profundidade. Então pensa aí, de que forma a vida de oração de Jesus nos inspira a tornar a oração uma prioridade e não apenas uma reação aos nossos problemas? Será que talvez você, às vezes, fica ali pensando demais nos seus momentos aflitos e de dificuldade e esquece, talvez, de Jesus, deixa Ele de lado, sendo que talvez Ele quer participar disso sim, sabe? Tirar de você esse peso e transformar ele em paz, sabe? Porque a vida com ele é isso, é uma vida de transformação a todo tempo. Como podemos cultivar um coração grato mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis? O que nos ajuda a lembrar quem Deus é e não apenas o que ele faz? Então, muitas vezes a gente busca coisas do Senhor e, na verdade, a gente só precisaria buscar quem ele é, sabe? A gente poderia só buscar intimidade com ele, sabe? Então, às vezes a gente tem orado, às vezes a gente tem buscado algo com as nossas próprias forças, sendo que ele só quer o nosso coração, sabe, que ele só quer passar tempo com a gente. Então, reflita mesmo o que tem levado você a talvez querer algo de Deus, sendo que você já tem ele, e quem tem ele tem tudo, sabe. Então a gente precisa realmente estar nesse lugar. Então concluindo, né, em 1 Tessalonicenses 5:19-22 fala assim: "Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas, e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal." Então aqui é Paulo trazendo essa chave pra gente, né, da vida que ele tinha com o Espírito Santo, uma vida de intimidade realmente, né. Então o estudo fala, né, a vida cristã na prática não é uma vida bíblica, centrada em Cristo e guiada pelo Espírito Santo. Então é um estilo de vida realmente, né, que a gente pode viver a partir da alegria, da oração e da gratidão. E que não gera em nós esse afastamento da presença do Espírito e que não nos faz negligenciar as verdades de Deus. Então, que a gente possa realmente viver isso, sabe, de forma abundante, viver essa vida satisfeita em quem Jesus é, sabe. Os dias difíceis vão vir, as coisas difíceis vão acontecer, a gente vai ter aflições, como Jesus disse, mas ele prometeu que estaria conosco. E a gente pode viver essa vida assim, sabe, de abundância se a gente quiser. É uma decisão nossa realmente, sabe. E porque ele sempre está disponível ali, ele sempre está se fazendo presente conosco. Então, para aplicação no seu grupo da cidade, né, ao longo da semana, você pode fazer duplas de oração no seu GDC. E as duplas vão manter contato e vão compartilhar seus pedidos de oração e motivos de gratidão. Essa é uma forma de forma prática, assim, para você, trazer essa cultura no seu grupo, sabe, trazer essa cultura no seu GDC de se manter alegre e sempre orando uns pelos outros e sempre, sempre grato, sabe.
levando a sua mente, mesmo nos dias difíceis, a realmente esse lugar de gratidão, sabe. E eu tenho certeza que Jesus ele vai trocar as nossas lentes a partir disso, né. E uma indicação para você é o livro Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren, ele é referência aqui para nós, e esse livro é muito interessante, porque ele realmente mostra pra gente, né, a como viver uma vida guiada por propósitos. Então eu queria fazer um convite para você, talvez você chegou aqui assistindo esse vídeo aleatoriamente, chegou aí para você e você tem buscado isso, sabe, buscado uma satisfação, uma vida com propósitos realmente, e Jesus ele tá disponível para você, sabe, ele quer ter um encontro com você. E se você quer tomar alguma decisão, talvez de se batizar, de se reconciliar com Jesus, tá aparecendo um QR Code aqui do lado, você pode entrar em contato com a gente quer orar por você, a gente quer te acompanhar, e a gente quer trilhar essa jornada junto com você, sabe, de você realmente ser satisfeito do que Deus preparou para você, na sua vida. E se você também não tem um GDC e você quer estar junto, você quer se conectar com a gente como família, pertencer realmente, achar um grupo da cidade para você, também vai estar aparecendo um QR Code aqui do lado, você pode se conectar. E é isso, Deus abençoe você, boa semana.